Nessa oportunidade eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu me sinto feliz de poder retornar a essa casa. Sou muito feliz e muito grata a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Lindovaz, nosso amigo, a pastora Heloísa, nossa amiga, já tem muitos anos essa amizade, tá? E é sempre bom retornar a essa casa. Estou feliz de ver aqui a Ellen junto com seu esposo. Estou muito feliz mesmo. Você está então abrindo a palavra? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Salmo de número 126. Está escrito assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegrias, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mas eu gostaria que a igreja lesse junto comigo, com voz, com bastante alegria e entusiasmo, o verso de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, porque é Ele que faz. Vocês viram aqui? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Bendito é o nome do Senhor. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por quê? Porque mesmo quando nós estamos passando em momentos difíceis, a nossa alegria, ela está no Senhor, é dele que vem. Então nós passamos os momentos difíceis, mas o nosso coração, ele tem alegria no Senhor, porque isso não vai abalar a minha fé, isso não vai abalar a minha esperança. Então, independente do que está acontecendo comigo, do que está acontecendo em volta de mim, quando eu tenho a alegria do Senhor na minha vida, aleluia. E é interessante que até mesmo quando nós estamos enfrentando o luto, até mesmo quando nós estamos enfrentando o desemprego, até mesmo quando nós estamos enfrentando desafios dentro da família, desafios no trabalho, em todas as áreas, mas quando nós temos essa certeza que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza e que a nossa alegria está nele, Ele é suficiente, igreja. Ele é suficiente, e a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Bendito é o nome do Senhor. E o Salmo de número 126 celebra, eles vieram do cativeiro, tá? Interessante que eles foram para o cativeiro, eles ficaram lá 70 anos. E é interessante que os falsos profetas profetizaram que eles ficariam 2 anos. Deus havia falado que eles iam ficar 70 anos. E é interessante que Deus deu uma ordem para eles, né? Deus falou assim: olha, vocês estão aí no cativeiro e vocês construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar
tá, com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, diz o Senhor. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus meios. Deus trabalha com propósitos. E lá no início, lá no Velho Testamento, lá no início, Deus falou para Israel, para ele poder obedecer a Deus. Olha, vocês, acima de tudo, vocês me amem, vocês me obedeçam, vocês me sirvam com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vocês observem os meus caminhos e sejam obedientes à minha voz, aquilo que eu estou falando para vocês. E não se casem com as mulheres estrangeiras. Não fazem pacto com os outros reis de outras nações. Deus deixou bem claro as leis dele. Deus deixou bem claro aquilo que o povo podia fazer e aquilo que o povo não podia fazer. Mas o que aconteceu? O povo desobedeceu. E nós sabemos que toda desobediência traz o quê? Traz consequência, meus irmãos. Traz consequência. E a consequência foi o quê? Foi o cativeiro. E o povo, ele não queria se arrepender. Eles começaram a levar suas vidas da maneira que eles bem queriam. E não adiantava Deus falar. Deus já havia falado. Deus sempre usava os profetas, mas eles não queriam obedecer. Eles queriam seguir os seus próprios caminhos. Eles queriam fazer as suas próprias vontades, ignorando tudo aquilo que Deus havia falado para eles. Mas como o nosso Deus, Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele trabalha com propósito, como Ele nos ama e Ele não quer perder nenhum de nós. Ele coloca aqui Ele prepara para poder eles ir para a Babilônia, exilados. Olha só. E aí a gente acha, isso é do diabo, né? Não. Hein? O exílio foi o próprio Deus que levou eles para lá. Vocês estão entendendo? Deus não quer perder nenhum de nós. E muitas vezes nós vamos entrar em situações, Deus vai nos levar para alguns lugares, para algumas situações, para não nos perder, porque muitas vezes nós achamos que nós somos muito cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de arrogância. É assim que estava o povo. E aí o que Deus tem que fazer? Ele tem que ir lá e tem que falar: ô meu filho, ô minha filha, vem cá. Eu te fiz e eu tenho um plano contigo. Eu tenho um plano para a tua vida. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Aleluia. Eu sei, aleluia, o que é melhor para você. Você não sabe, mas eu sei, porque eu conheço o passado, eu estou no presente e eu estou no futuro. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aí, o que acontece? Esse povo começou a desobedecer. E eles fizeram tudo que Deus disse para não fazer, eles fizeram. Só que eles fizeram a mais. Eles praticaram coisas terríveis. Até os filhos deles, eles pegavam e ofereciam em holocausto, em sacrifício ao Deus Baal. Então, foi um pecado atrás do outro. Porque eu quero falar para você uma coisa. O pecado gera pecado. Às vezes é uma coisinha pequena, você fala assim, não tem nada a ver. E aquilo vai entrando numa outra coisa, e daqui a pouco está enfiado no pecado. Está enfiado no pecado. E Deus, Ele sempre alerta: ei meu filho, ei minha filha, eu te escolhi, eu te amo, eu te remi, eu quero você perto de mim, eu quero você perto da minha palavra.
não aparte da tua boca a palavra, aleluia, não aparte da tua vida a palavra. Irmãos, nós temos que examinar as Escrituras todos os dias, não é só aqui na igreja, examinar ela em casa, meditar de dia e de noite. Irmão, o que é meditar de dia e de noite? É ficar com a Bíblia na mão? Não, o dia todo não. É aquilo que você leu no seu devocional, você fica meditando o dia todo naquela palavra, e o Espírito Santo vai ministrar o dia todo no seu coração, se você meditar verdadeiramente. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então o povo de Israel, ele fez tudo que não agradava a Deus, e não é muito diferente de nós hoje. Como que nós estamos vivendo a nossa vida, os nossos dias? Vivendo para nós mesmos, fazendo aquilo que a gente quer. Hoje eu não vou no culto não, hoje está chovendo, estou tão desanimada, estou tão desanimado, vou ficar em casa. Não vou não, meu marido brigou comigo. Não vou não, meu filho fez uma pirraça, eu estou aqui chateada, nem vou. Então a gente acostumou a fazer a nossa vontade, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, porque se nós fizermos a nossa vontade, nós vamos ser destruídos. Sabe por quê? Porque a carne é uma briga constante contra o Espírito. Gente, a carne, ela só quer as coisas do mundo, dessa terra. Mas o Espírito, ele luta dentro de nós. Santifica meu filho, santifica minha filha para mim, porque eu estou voltando. E quando eu voltar, eu quero um povo lavado, remido e santificado na minha palavra, na minha presença. Bendito é o nome do Senhor. E você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Nós já estamos com o pé no arrebatamento. Tudo que está acontecendo já são sinais de que Jesus está voltando. E o que Ele quer da igreja nesse tempo? Que nós verdadeiramente nos arrependamos dos nossos pecados. Ele quer que nós nos rendemos a Ele com o coração contrito, que nós voltemos ao primeiro amor. Como é que era quando você se converteu? Como é que era quando você aceitou Jesus? Não faltava culto, não faltava oração. Na hora que tinha uma visita, você estava presente. Você sempre tinha uma boa palavra para poder falar, sempre estava entusiasmado, animada. E de repente, hoje nós estamos vivendo em 2025 um tempo em que as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, olhando para si mesma e esquecendo de olhar para o Senhor e para aquele que o chamou. É necessário nós voltarmos ao primeiro amor. E quando nós voltamos ao primeiro amor, meus irmãos, nós voltamos a Deus. A Deus. A Deus. E é interessante que toda a palavra do Senhor aqui, ela vai dizer que o salmista, ele desejava, sabe o quê? Que todo aquele povo fosse o quê? Restaurado. Fosse restaurado. E é tudo que Deus quer. Ele quer trabalhar na vida do seu povo para trazer então o quê? A restauração. Ele quer trazer a transformação para esse povo. E é interessante que quando o Senhor falou para poder esses seus filhos que tinham ido para a Babilônia, para eles poderem construir suas casas lá, construir suas famílias, ficar naquela terra, e também eles tinham que orar por aquele rei. Olha, que eles tinham que orar por aquele rei, e que toda a prosperidade dependia também deles. Aí a gente vai falar assim: poxa vida, mas eu estou ali naquele
E é para você orar por ele, é para você fazer a diferença aonde você está. É para você resplandecer a glória de Deus aonde Deus te colocou. Porque Deus, ele trabalha com propósitos. Com certeza eles vão ver Jesus na sua vida. A glória de Deus vai refletir sobre a sua vida e vai tocar na vida dessa pessoa. E daqui a pouco essa pessoa vai ter a vida também transformada pelo poder de Deus. Vocês viram aqui? E eu achei muito interessante isso aqui, ó. Quando vocês estiverem lá na Babilônia, busquem a prosperidade da cidade. Então, se você estiver lá nesse emprego, que Deus abriu essa porta para você, nesse lugar que Deus te deu, está falando o quê? O que eu entendo aqui? Que a gente tem que buscar a prosperidade para aquele lugar. Para aquele lugar onde Deus me plantou. Porque se eu não agir dessa maneira, eu vou estar agindo contra o que Deus pediu. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? Bendito é o nome do Senhor. Gente, hoje eu chorei lendo essa palavra. Eu fiquei tão maravilhada. Eu estava comentando com meu esposo. Na mesma hora que eu estou lendo a palavra, eu estou chorando. Daqui a pouco eu estou dentro do carro, eu estou chorando também. Então, a palavra de Deus, ela é tão gloriosa, sabe? Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é tão penetrante que ela vai lá na alma e ela faz divisão da alma, do espírito, aleluia. Ela é apta, ela vai fazendo, ela traz aquele discernimento que nós precisamos, porque ela é poderosa, porque ela é viva e ela é eficaz, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o povo estava levando a vida dessa maneira, mas o Senhor, lá no verso de número 1, que nós lemos aqui, quando o Senhor trouxe os do cativeiro de volta a Sião, eles estavam como aqueles que sonham. Por quê? Porque lá no cativeiro aconteceu muita coisa difícil. Gente, está preso não é brincadeira. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. A pessoa, quando ela está presa, ela sente tristeza, ela sente angústia, ela sente vários tipos de emoções. Quando ela está presa é quando ela se sente presa. Mas quando ela está livre no Senhor, até no cativeiro ela vai se alegrar. Sabe por quê? Porque Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado ali para a Babilônia e ali ele refletiu a glória de Deus. Ali ele fez a diferença, ali ele tinha a alegria do Senhor e Deus estava com ele ali na Babilônia. E Deus usou aquele moço de uma forma gloriosa, porque ele se posicionou. Ele falou: eu tomei a decisão de não participar da mesa que estava ali, toda aquela comida, porque aquilo ali era oferecido aos deuses. Ele se posicionou. Olha o que o posicionamento faz com a pessoa. Muda a vida da pessoa, muda a história de vida dela e de toda aquela nação, porque Deus usou Daniel de uma forma gloriosa. E é interessante que o pastor, logo eu cheguei aqui, ele estava falando sobre posicionamento. Posicionamento. E ninguém pode fazer por você. O posicionamento que você precisa tomar, homem, é você que tem que tomar. O posicionamento que você precisa tomar, mulher, é você que tem que tomar. E quando isso acontece, Deus opera grandemente. Deus opera grandemente. Então, quando eles voltaram, eles estavam como o quê? Os que sonham. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Voltamos, estamos aqui. Eles ficaram 70 anos ali, na Babilônia. E também, isso nos remete quando Deus, Ele ordenou que o povo dele seria liberto também das mãos de Faraó. O povo ficou preso ali, no Egito, mais de 430 anos, né? Eles ficaram escravos, presos ali, mas eles oraram, hein? Eles oraram e Deus ouviu
e trouxe para poder engrandecer o nome dele. E é interessante que no verso de número 2, fala assim, ó, então a nossa boca se encheu de riso. Ó, eles tinham de lá, passado aquela prova toda ali no cativeiro, sofreram humilhações, viram guerras, porque tem guerras, meus irmãos. Mas depois que passou tudo isso, que eles voltaram, eles puderam adorar o Senhor. Olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Por quê? Porque o Senhor, Ele livrou o seu povo. E é interessante que lá no Salmo de número 51, vai dizer, verso 14, fala assim, ó: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Esse povo, eles tinham participado de muita coisa que não agradava a Deus, como que eu falei para vocês, oferecendo cultos a Baal, oferecendo seus filhos para serem sacrificados. Já pensou oferecer os filhos para ser sacrificado? Que coisa terrível! Deus nunca pediu isso, mas o povo estava desorientado. Olha o que acontece quando a pessoa sai da presença de Deus. Quando a pessoa para de observar, de obedecer a Deus, ela começa a entrar, sabe aonde? É perigoso. Ela começa a entrar em caminhos que vai levar ao prejuízo, que vai levar à morte, que vai levar à derrota, que vai trazer muitas consequências ruins. E a consequência ruim não é só na vida da pessoa, é na vida de toda a descendência dela, se ela não se arrepender e não se converter. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Então, o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele quer reconstruir esse coração que ficou quebrado, essa vida que ficou desorientada. Ele quer reconstruir tudo isso, mas Ele só vai fazer isso a partir do momento que esse povo se arrepende. E é interessante que a palavra vai dizer assim, ó, eu até anotei. Tem um momento que eles clamam por arrependimento. Está lá em Jeremias 15:19, o Senhor fala assim com eles: olha, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possas me servir. Se você se arrepender, eu restaurarei para que você possa me servir. Então Deus, Ele quer restaurar, mas para poder Deus restaurar é necessário que haja arrependimento. Olha, Pai, eu errei. Olha, Senhor, eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Me dê mais uma chance. Vou começar novamente. E agora, Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, obedecendo a Tua voz. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, trazendo a restauração. Bendito é o nome do Senhor. O povo faz uma oração falando: Senhor, nós reconhecemos a nossa iniquidade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra Ti. Eles fizeram essa oração, mas essa oração que eles fizeram lá em Jeremias 14:20 foi uma oração de boca para fora. Oração de boca para fora. E é interessante que Deus, Ele sonda, né? Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece se a gente está falando a verdade ou não, se a gente está sendo sincero ou não, porque Ele sonda, Ele conhece tudo. E o Senhor conheceu que essa oração que eles estavam fazendo era de boca para fora. E quantas pessoas nós temos visto hoje? Falam que amam a Deus, que servem a Deus, mas só de boca para fora.
na hora que Deus pede, né, para poder se posicionar, a pessoa fala: não, isso não é para mim, tá bom assim, tá bom assim. Gente, não tá bom não, não tá bom não, gente. É tempo de despertar, é tempo de viver uma nova vida em Jesus, é tempo de despertar do sono da indolência, é tempo de nós estarmos aptos a viver um grande avivamento na terra, e tem que começar através da igreja. Mas esse avivamento, ele só vai começar a partir do momento que houver arrependimento, a partir do momento que houver a restauração, que houver o amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí sim vai vir o avivamento que a palavra diz que vai vir. Mas enquanto não houver esse conserto, enquanto não houver essa aliança, isso não vai acontecer. Mas Deus está nos chamando hoje, Deus está nos despertando hoje, para que nós venhamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Porque Deus faz o extraordinário, mas o ordinário é nós que temos que fazer. Deus faz o impossível, mas o possível é nós que temos que fazer. E Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, agora aquilo que é para mim fazer. Ele espera que eu tome uma decisão, Ele espera que nós tomamos uma decisão de fazer aquilo que nos cabe. Deus está nos chamando, meus irmãos, para nós nos levantarmos nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de guerra. Deus está nos chamando para que nós possamos nos posicionar para poder viver a vontade dEle. Bendito é o nome do Senhor. Nesse momento que o povo começou a sentir essa alegria no coração de poder ter voltado do cativeiro, eles disseram então: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Porque tem um tempo que a gente passa provas, tem um tempo que a gente passa dificuldades, mas também tem um tempo que a gente passa de alegria. Tem um tempo que a alegria, ela chega, porque não tem condições da pessoa viver nessa terra só com tristeza, só na prova, só na luta. Não, a palavra diz que o Senhor, lá na palavra, lá em João 10:10, Ele prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida abundante que Jesus pagou o preço ali no Calvário está distribuída para toda a igreja. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele deseja que nós tenhamos essa vida abundante nele. Se não estamos vivendo a vida abundante, nós temos que fazer o quê? Um exame de consciência. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos olhar para nós mesmos e saber o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, né? Como tem sido o meu comportamento, o que está acontecendo que eu não estou vivendo essa vida abundante. E eu tenho certeza que quando você olhar para dentro de você, o Senhor, Ele vai mostrar, porque todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós, dentro de nós. Mas aí tem a palavra, tem a palavra para te conduzir, tem a palavra para te direcionar, tem a palavra para nos conduzir. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas tem que pegar e tem que abrir, e tem que ler, e tem que meditar de dia e de noite. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 3: coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Olha o que Deus fez. Deus tirou um povo ali, primeiro lá do Egito. Olha como é que aquele povo sofreu na mão de Faraó. Depois Deus enviou o quê? As 10 pragas, né? Depois Deus guardou o povo. Depois Deus abriu o mar para o povo passar, e o povo passou com pés enxutos. E quão grande
Grandes coisas fez o Senhor. Guardou eles, esteve com eles durante 40 anos ali, antes deles entrar na terra prometida, que seria 40 dias, mais a reclamação e a murmuração fez com que o povo de Israel andasse em círculos. Aquilo que era para eles poder alcançar a terra prometida com 40 dias, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Reclamaram. Por quê? Murmuraram. Por quê? Porque não tinha gratidão. Porque não reconhecia o que Deus havia feito por eles. As grandes coisas que Deus havia feito por eles. Deus já tinha livrado eles da mão de Faraó. Deus já tinha livrado das 10 pragas. Deus já tinha feito eles passar no meio do mar com os pés enxutos. Deus já havia mandado comida para eles. Deus já havia mandado água para eles. Deus já havia dado calçado para eles durante 40 anos ali. Mesmo assim eles reclamaram, eles não tinham gratidão, eles não reconheciam o que haviam recebido. E como que tem tantas pessoas também que não reconhecem? Eu estou passando uma prova tão grande, e aí foca só no problema, foca só na dificuldade, foca só na prova. E o que Deus já deu? O que Deus já deu e o que Deus já fez? São muitas as bênçãos. São muitas as bênçãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nós precisamos ter contentamento. Não é no carro bonito, não é na casa bonita, não é nisso e naquilo outro, não, é nele. O nosso contentamento deve ser nele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está no Pai. Oh, aleluia. Não está na sua esposa, tá, homem? Tudo que você precisa não está no seu marido, mulher. Está em Deus, está no Pai. Primeiro é Ele. No dia que você estiver cheia de Deus, você vai entender que tudo que você precisa está nele. Aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você vai viver melhor. Você vai parar de ter ciúme desse marido. Você vai parar de ter ciúme dessa esposa. Sabe por quê? Porque o seu contentamento vai estar no Senhor. E você sabe que o seu marido é de confiança, porque ele precisa ser. Você vai saber que essa mulher é de confiança, porque ela precisa ser. Porque nós que estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura. Jesus trabalhou no nosso caráter. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, eu preciso viver de maneira diferente que o mundo vive. Eu preciso viver uma vida que venha agradar o Senhor, com tudo aquilo que eu faço, com tudo aquilo que eu falo, com tudo aquilo que eu vejo, com tudo aquilo que eu ouço, por onde eu vou. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 4 diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E aqui o salmista ele pede esta restauração. Ele pede. E como eu falei, a restauração ela começa com o arrependimento. Eu quero ler um texto aqui que é muito maravilhoso mesmo. Está escrito assim, Jeremias 29:14 diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha, ou seja, eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar o seu cativeiro. Eu vou mudar a sua sorte.
Mas aí, olha o que fala o verso de número 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Oh, aleluia! Essa palavra está muito clara, que Ele quer honestidade da nossa parte, que Ele quer sinceridade da nossa parte, aleluia. Quando vocês me procurarem, vocês vão me acharão. Quando vocês me procurar de todo o coração, aleluia, vocês vão me encontrar. Por quê? Porque o Senhor é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Os planos dele são maiores, os planos dele são melhores. Então vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele, naquele que é o dono dos nossos dias. Bendito é o nome do Senhor. Então é necessário nós nos arrependermos para que possamos ser restaurados pelo Senhor. Aleluia. É interessante que Isaías capítulo de número 25, verso de número 9 diz assim: naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor, nós confiamos nele, celebremos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. É ele que nós temos que celebrar, é ele que nós temos que nos alegrar, é nele, é na presença dele, porque é ele que faz os milagres. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegrias colherão. Eu não sei o que você está semeando hoje, eu não sei o que você está plantando hoje, mas eu quero te dizer: plante as boas sementes. Eu sei que você plantando as boas sementes, elas vão produzir fruto. Se você plantar também as más, as sementes ruins, elas também vão produzir um fruto ruim. Mas escolha plantar as boas sementes hoje. Seja sorrindo, seja chorando, plante as boas sementes, porque elas darão frutos para o futuro. Para o futuro. Então plante as boas sementes. Às vezes a gente vai levar a palavra para alguém, é difícil. As pessoas não querem receber, as pessoas não querem ouvir. Não entra na minha casa, eu não quero crente aqui. Eu já fui expulsa de alguns lugares. Aqui nesse bairro mesmo, né, meu bem? Aqui nesse bairro mesmo, quando nós estávamos evangelizando o bairro de Jequitibá. Mas não estava nem aí, eu ia lá de novo, né? Eu sei para que Deus me chamou. E a palavra diz, ó, vai lá e prega o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, o meu dever, a minha missão, a missão do servo de Deus, da serva de Deus que foi chamada é o quê? Pregar o evangelho. É só ir lá e pregar o evangelho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. É o Espírito que vai trazer ali o convencimento, né? É o Espírito Santo que vai fazer essa obra grandiosa de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas nós não podemos parar de pregar, de anunciar a palavra. Verso de número 6: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará trazendo com alegria os seus feixes, os seus molhos, né? Então aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, continua levando lá no seu trabalho, lá na sua casa, porque começa em casa. E é interessante que a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, vai falar assim: olha, essa palavra que hoje eu ordeno para vocês, vocês falam ela na casa de vocês, para os seus filhos. Fala sentado, fala deitado, em todo o tempo vocês falam essa palavra para eles, porque começa em
casa, aí depois para as outras pessoas. Então é necessário nós continuarmos semeando a palavra, é necessário nós continuarmos levando a palavra do Senhor, porque Ele vai fazer germinar, aleluia, Ele vai fazer germinar, mas nós precisamos continuar fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a Ele. Nós precisamos continuar celebrando o que Ele já fez, o que Ele já liberou para nós, pastor. Ele já liberou muitas bênçãos, e é interessante que a habilidade que Deus tem de restaurar a vida está além da nossa capacidade, meus irmãos, além da nossa compreensão. Vocês lembram que quando o povo estava lá no deserto, quando eles estavam nesse período de sofrimento, onde estavam passando pelo exílio, o que aconteceu? As florestas estavam todas queimadas, né? A peste tomou conta daquilo ali por causa da desobediência, mas rapidamente Deus, Ele foi restaurando, Ele foi renovando de novo todas as coisas. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele restaura vidas, Ele restaura tudo aquilo que Ele deseja, porque Ele é o dono de tudo. Ele que manda a chuva, oh aleluia, Ele que manda a chuva, Ele que cessa a chuva, Ele que manda o ar para respirar, Ele que está no comando, Ele está no comando, meus irmãos, é Ele. Então todo o poder está nas mãos do Senhor, e hoje Ele nos chama para nós nos arrependermos e colocarmos a nossa vida diante dEle. Hoje Ele nos chama para que nós venhamos restaurar a nossa vida com Ele, a nossa comunhão com Ele, a nossa oração diária, o nosso tempo de intimidade com Ele e com a palavra dEle. É tempo, meus irmãos, de nós nos despertarmos para viver uma vida em santificação, porque o nosso Deus é santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus, Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Não há outro caminho. É só Jesus que pode levar o homem a Deus. Então nessa noite eu quero fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, que ouviu a palavra de Deus, você gostaria de tomar essa decisão para Jesus? De entregar a sua vida para Ele participar da sua vida, para você ter direito de entrar no céu pelas portas? Você que está talvez com a sua aliança quebrada com Ele, você quer renovar hoje a sua aliança com Ele? Se você quer tomar essa decisão, porque ninguém pode tomar essa decisão por você, só você pode tomar. Olha, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trabalhar de uma forma gloriosa lá na sua casa, que Deus possa liberar as bênçãos dEle sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? Nessa noite. E outra coisa, que o Senhor venha fortalecer a sua fé, fortalecer a sua fé. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos no meio de uma guerra. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Só tem esperança em Deus, é nos braços dEle, é na presença dEle. Nós temos que correr para a presença dEle, porque só Ele que tem salvação para o seu povo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, pastor.